Será que o orçamento público é igual ao orçamento doméstico? Ou seja, será que o Estado pode gastar mais do que ele arrecada? Bom, depois de um tempinho sumido aí, né, foram 3 anos e meio sem gravar nada, eu resolvi ressuscitar o canal para falar desse tema que eu acho extremamente importante, né, que é o orçamento público. Muita coisa mudou de lá para cá, né, nenhuma delas para melhor, infelizmente, mas estamos aqui, né, fazer o quê? Nesse meio tempo, inclusive, eu entrei na faculdade de economia, né, para vocês verem a dedicação para fazer esse vídeo. É claro que estou brincando, não entrei na faculdade para fazer esse vídeo. E, aliás, a faculdade de economia não é um bom lugar para se aprender o que eu vou falar aqui, né, que tem a ver com direitos humanos e etc. Não só com economia. E assim, o vídeo ficou meio grande, mas é que é um assunto complexo, né, que exige um pouco mais de dedicação mesmo. E você tem outros vídeos bons aí na internet que são mais curtos, só que eles são muito básicos, né? E o meu vai conter, assim, uma coisa um pouquinho além, né? E quem quiser se aprofundar mais pode procurar um livro, por exemplo, de teoria monetária moderna, né? E não fazer a besteira de fazer economia. Que, aliás, eu não recomendo para ninguém. E por que esse tema é tão relevante? Bom, basicamente porque todo o discurso do governo, né, ele é baseado nessa ideia de que a dívida pública está muito alta, que é necessário cortar gastos e tal. E não só na economia, né, para a saúde também, para a educação. Sempre a política pública é basicamente direcionada ao corte de gastos. E a estratégia do governo e da mídia também, né, é personificar o Estado, ou seja, transformar o Estado numa pessoa ou numa família, né? Essas comparações servem para isso. Daí você faz um julgamento moral da coisa, né? Se endividar, então, é sempre ruim. Por quê? Porque uma família não pode gastar mais do que ganha. Então, o Estado fazer isso também vai ser ruim. E, assim, é como se o Estado tivesse sido irresponsável, sido pródigo em um determinado momento, e agora é necessária a redenção, né? E para isso é preciso fazer sacrifícios, né? Cortar gastos, né? Ser austero mesmo, como se fosse a fábula da cigarra e da formiga. E assim, mesmo essa ideia ela tem problemas, né? Porque no momento de necessidade é normal as pessoas se endividarem. Sei lá, uma família perdeu a renda, não está conseguindo pagar aluguel, eletricidade, essas coisas, e pede dinheiro emprestado. Não tem nada de moralmente condenável nisso, né? Condenável para mim é cobrar 300% de juros ao ano, igual qualquer banco aqui no Brasil cobra no cheque especial. E o grande dogma, assim, é que o Brasil quebrou, né? Ou está quebrado ou vai quebrar. E que a dívida pública está crescendo muito e que, portanto, é necessário cortar gastos para a dívida pública encolher. E assim os investidores privados vão colocar dinheiro no país, investir, gerar crescimento do PIB e emprego. E isso é toda hora, né? A mídia bombardeando com essa ideia de que a dívida está alta, é preciso cortar gastos e tal, né? Quando qualquer notícia sobre economia, sempre tem um economista ortodoxo sendo entrevistado, mesmo os comentaristas da mídia, né? Miriam Leitão, da vida, sempre defendendo essa ideia. E isso chega ao extremo do fanatismo mesmo, quando a gente vê que, por exemplo, o prefeito interino do Rio de Janeiro recentemente disse que não ia comprar vacinas porque isso ia aumentar a dívida, né? Não é preciso ser bem um economista para saber que isso está errado, né? Isso é um liberalismo genocida, assim, né? Um fiscalismo assassino mesmo. E quem discorda dessas ideias todas é visto como radical, né? Ou simplesmente não é visto. Eles simplesmente não mostram quem pensa o contrário. E quando mostra é assim... dá aquela ideia de que é uma pessoa que não entende de economia, né? Uma pessoa desinformada, que não sabe bem do que está falando, não entende a técnica da coisa. E o único problema disso é que é mentira mesmo, né? É fake news. E é até interessante ver a mídia, né? A Globo, por exemplo, que sempre critica as fake news de política, da pandemia e tal. Sendo que na economia eles são os maiores divulgadores de fake news do Brasil. É até bizarro ver o William Bonner, ele mal consegue explicar o que é terraplanismo, né? Ele fica constrangido para explicar, né? Ele fala, não, terraplanistas são aquelas pessoas que acreditam que a Terra, o planeta Terra é plano. Eu quero ver o dia que o William Bonner vai falar assim, ó. Economistas liberais são aqueles que acreditam que se o governo cortar a renda das pessoas, elas vão gastar mais e o PIB vai subir e o emprego vai subir. Renata. E a mídia omite ou não dá a devida atenção ao debate que está acontecendo no mundo inteiro, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a questão maior é essa, como o orçamento público pode beneficiar as pessoas, né? Salvar vidas e salvar a economia. Até os liberais de lá, né? Como Larry Summers, por exemplo, o pessoal do FMI todo está discutindo isso agora, não é corte de gastos. No Brasil, inclusive, o André Lara Rezende, que é um banqueiro, né? Um economista banqueiro aí, está revendo as posições e se colocando a favor aí de um orçamento mais humano, digamos assim, e de que esse é o momento de gastar, né, e não de economizar mais. Para vocês terem uma ideia, o secretário-geral da OCDE, quando ele tomou posse ano passado, ele no discurso defendeu que o mundo precisa de um novo plano Marshall, né, e o novo New Deal. O plano Marshall é aquele plano que os Estados Unidos ajudou a Europa no pós-guerra,
né? E o dinheiro do governo ali foi bastante útil para reerguer as economias europeias. E o New Deal foi o programa lá do Roosevelt, na década de 30, de recuperação econômica pós-crise de 29, que também o governo investiu bastante e ajudou na recuperação da economia. Além disso, o economista-chefe da Financial Times, né, que é uma revista aí bem liberal, falou que a era Friedman acabou. A era do Milton Friedman, né, dos dogmas liberais. Inclusive a Financial Times, em editorial, que é tipo a pessoa jurídica falando, defendeu o seguinte, né? E perceba que não é o PT que está falando, não é o Guilherme Boulos ou outras espécies de comunistas como, sei lá, Alexandre Frota, né, o ator pornô, ou João Dória, que socializou ali a própria genitália. Olha isso. Governos terão que aceitar um papel mais efetivo na economia. Eles devem ver os serviços públicos como investimentos, não como gastos. E encontrar meios de fazer os mercados de trabalho menos inseguros. Distribuição de renda vai entrar na ordem do dia. Os privilégios dos mais velhos e dos mais ricos será colocado em questão. Políticas até agora consideradas excêntricas, como uma renda básica e taxação de fortunas, terão que entrar na receita. Uma coisa que tem que ficar bem clara para o leigo é o seguinte, que essa ideia de que cortar gastos vai gerar aumento do PIB, ela é baseada num estudo de 1990 de um economista italiano chamado Alesina, né? Só que assim, esse estudo já foi revisado várias vezes, e inclusive o próprio Alesina, em 2018, ele revisou o estudo e concluiu que não é assim, né? Que cortar gastos acaba gerando uma contração do PIB, né? Uma diminuição e não um aumento. A ideia de contração fiscal expansionista, ela está equivocada, né? Que é o termo técnico para isso. Não se tem na literatura econômica nenhuma evidência de que cortar gastos gera de fato o crescimento do PIB ou recuperação da economia, especialmente em momentos de crise. Na verdade, o que se tem é o contrário, né? Por exemplo, um estudo de 2016, feito por 3 economistas aí de ponta do mundo, mostrou que a austeridade, em momentos de crise, né, ela tem efeitos perversos para o crescimento da economia e para a distribuição de renda, né? Ela gera desigualdade. E, aliás, todos os dados, estudos que eu estou falando agora, vai ficar tudo na descrição para vocês consultarem, conferirem, se aprofundarem depois. E mais do que uma simples ideia que está circulando pelo mundo, isso está se traduzindo em atitudes concretas. Por exemplo, há algumas semanas o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote econômico de auxílio lá de 1,9 trilhões de dólares, que equivale aí a 10 trilhões de reais, mais ou menos. E sendo 1 trilhão só para os cheques de estímulo que eles falam, né, que seria como se fosse o nosso Bolsa Família ou auxílio emergencial aqui. E o resto, né, os outros 900 bilhões para saúde, educação, né, para a questão da pandemia também, vacinas, testes e também para distribuir para os estados e municípios. E a coisa chega a tal ponto que até alguns economistas de esquerda estão falando, talvez isso seja muito, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que o debate está invertido aqui, né? Só que o Paul Krugman, que é o ganhador do Nobel, ele fala o seguinte, que essa crise, ela é como se fosse uma guerra, né? Porque ela não é uma crise macroeconômica, não é uma crise propriamente da economia, né? Ela vem de outro setor, que é a saúde com reflexos na economia. Então ela tem que ser tratada como se fosse uma guerra mesmo, e numa guerra meio que o Estado abre o cofre para vencer essa guerra, né? Para salvar vidas, para combater o inimigo, que no caso é o vírus. Então é necessário mesmo despejar dinheiro na economia para a economia girar, né? E isso é visto inclusive como um modo do Biden conseguir apoio aí para futuras reformas maiores, como o Green New Deal, que é a principal plataforma... Nossa, mãe. Como o Green New Deal, que acho que é a principal plataforma política dele. É importante dizer que eu não tirei do nada as coisas que eu tô falando aqui, né? Eu tirei de muita leitura, de vários artigos que inclusive vão estar na descrição, né? Mas especialmente desses 3 livros aqui, né? Esse aqui, Economia Pós-Pandemia. Esse aqui, Austeridade, né? A história de uma ideia perigosa, do Mark Blyth, que é aí um dos maiores economistas do mundo, né? E esse aqui, da Laura Carvalho, Curto Circuito, que foi um dos primeiros livros lançados aí na pandemia, sobre a pandemia. Então é isso. Então, antes de eu efetivamente responder a diferença entre orçamento público e orçamento doméstico, eu queria causar 2 reflexões primeiro, né? A primeira é a seguinte, desde 2015 os economistas vão para a mídia dizer que tem que cortar gasto, que o Brasil quebrou, que não tem dinheiro para nada. E aí de repente veio a pandemia e surgiu dinheiro, né? Surgiu 1,2 trilhões para os bancos e surgiu 300 bilhões aí para o auxílio emergencial e outros programas do governo. Não é meio estranho isso, que o dinheiro surgiu do nada, vocês estavam falando que não tinha dinheiro? Essa é a primeira reflexão que eu quero que vocês façam e que eu vou responder depois. A segunda é a seguinte, né, que a comparação entre orçamento público e orçamento doméstico é uma comparação ruim, né? E como acontece com várias comparações ruins, ela pode provar exatamente o oposto, né? Por exemplo, a gente podia comparar o orçamento do Estado com o orçamento de uma grande empresa. Por exemplo, o Uber e a Nubank nunca deram lucro, né? E só crescem.
A B2W no Brasil também não tem lucro desde 2010 e só cresce também. Quer dizer, elas são empresas que se endividam para crescer, né? E ninguém fica questionando moralmente se é certo, se é errado, né? Só faz a comparação com a família, com uma intenção ideológica por trás. Então, se essas empresas podem se endividar para crescer, por que o Estado não pode? Claro, eu tô falando, essa é uma comparação ruim, mas é uma comparação da mesma espécie da anterior, né? Da comparação do Estado com a família. Então, agora sim eu vou responder a diferença entre orçamento público e orçamento doméstico. Primeira diferença, família não define a própria renda. O trabalhador, a trabalhadora não pode chegar para o patrão e falar, mês que vem eu vou receber 5% a mais. E o patrão vai ficar quieto e vai, de fato, pagar aquele dinheiro a mais para o empregado. Isso não existe. O Estado, por outro lado, ele define a própria renda. Ele pode subir impostos do nada, ou criar um imposto novo, como foi o caso da CPMF na década de 90, né, para financiar o SUS. E o imposto, na verdade, ele tem uma função de alocar melhor os recursos da economia, né, tirar da onde está sobrando e colocar onde está faltando, né, para quem precisa, ou para programas sociais, para programas gerais, por exemplo, pesquisa científica e etc. A segunda diferença é que família, quando gasta, o dinheiro não volta, né, ela fica sem aquele dinheiro. O Estado, por outro lado, quando ele gasta, ele está gerando renda no setor privado. E essa renda vai circular, né? Vai para o empresário vai pagar o empregado vai gastar em outra empresa, vai para o empresário que vai gastar, que vai ter empregado também, e esse dinheiro vai circulando na economia. E tudo vai gerando imposto, né? Então, esse gasto do governo, no fim das contas, vai virar imposto de volta para o próprio governo, que é uma coisa que não acontece com as famílias. Isso aconteceu, inclusive, recentemente, né? No Brasil, na crise de 2008, o governo criou o programa Minha Casa Minha Vida, que gerou milhões de empregos aí na área de construção civil e ajudou a girar a economia, e o Brasil passou pela crise, assim, muito bem, na verdade. Então, assim, nos momentos de crise, como, por exemplo, no começo da pandemia, né, que as famílias não estavam gastando, os investidores não estavam também querendo investir naquele momento, estava todo mundo parado, quem tem a função de ativar a economia é o Estado. O Estado é só ele que tem o dinheiro suficiente para poder colocar a economia para girar, né, para ligar a economia, o motor da economia. Só que os economistas liberais e a mídia, eles defendem exatamente o contrário, né? É que no momento de crise o governo deve apertar os cintos, né? Gastar menos para, assim, a dívida diminuir e os investidores voltarem a investir no país. Ou seja, eles defendem que para tratar o doente é necessário dar mais doença para ele, e não mais remédio. A gente está nesse discurso desde 2015, 2016, cortando cada vez mais gastos, e isso só vai aprofundando mais a crise, por isso que o Brasil não sai da crise. Não é à toa que o Pedro Rossi chama a austeridade econômica de cloroquina da economia. Terceira diferença é que família não tem máquina de fazer dinheiro e nem emite papel que é facilmente aceito no mercado para captar recursos. Calma, eu sei que tem muita gente pulando da cadeira e pensando em inflação, mas eu já vou falar da inflação, calma lá. O governo, por outro lado, ele tem o monopólio do dinheiro. Ele pode criar dinheiro na economia ou emitir títulos da dívida e captar recursos da iniciativa privada para usar da melhor forma ali que ele entenda ser certa para gerar eficiência e efetivar os direitos das pessoas. Percebam que a questão aqui não é moral, né? Não é se o endividamento é ruim ou bom. Ele pode ser bom ou pode ser ruim, ele é só um mecanismo de captar recursos da sociedade. Ele vai ser bom se ele gerar emprego, se ele contiver inflação, se ele gerar crescimento, se ele gerar distribuição de renda, se ele efetivar direitos humanos. Nesse caso ele vai ser bom. Agora, se ele só gerar inflação e detonar a economia por outro lado, isso vai ser um endividamento ruim. A quarta diferença é que a família, quando vai pegar emprestado dinheiro, ela não define os juros que ela vai pagar, né? Muito pelo contrário, ela se submete aos juros do mercado. O Estado não, quando ele vai pegar dinheiro emprestado, ele define os juros que ele quer pagar e o mercado é que se submete a esses juros. Então a lógica é oposta, na verdade. E essa taxa de juros, inclusive, é um mecanismo de política econômica para definir aí, para regular a inflação, o emprego, de certa forma. Tem vários modelos econômicos que explicam isso. A quinta razão, para mim, é a mais importante de todas, né? Que é a seguinte: os economistas liberais e mainstream e os anarcocapitalistas acham que orçamento público é igual ao orçamento familiar. É esse o argumento. Porque basicamente eles erram todas, né? Eles demonstram que não sabem de economia, então eles sempre falam coisas que não se concretizam. Por exemplo, se a Dilma sair, o Brasil vai voltar a crescer, né? Vai voltar a ter emprego. Mesma coisa para PEC do teto, né? Nossa, se aprovar a PEC do teto, a dívida vai ser controlada e o país vai crescer. Terceirização também, se aprovar vai voltar a ter emprego. Reforma trabalhista, a mesma coisa, ia gerar milhões de empregos, não gerou nenhum. Se eleger o Bolsonaro e o Paulo Guedes, aí sim a economia vai deslanchar. Se aprovar a reforma da Previdência vai ser uma maravilha, né? O Éden vai voltar à Terra. E nunca isso se efetiva. Aliás, é só pegar o Boletim Focus, né, que reúne as previsões do mercado, né, as principais previsões do mercado aí, e ver que eles basicamente nunca acertam praticamente nada. Por exemplo, em 2019, né, o boletim de janeiro previa que o país ia crescer 2,57%.
Só que, efetivamente, o país cresceu 1,1% só. Foi um crescimento pífio, ridículo, menos da metade do que eles previam, né? E eles previam também que para 2020 o crescimento seria de 4%. Só que isso aí é normal, né? Porque eles só erraram o sinal. Na verdade, crescemos menos 4%. Ou seja, o PIB caiu 4% em 2020. E é claro que eu tô brincando, né? Não tinha nem como prever a pandemia. Mas também nunca tem como prever nada, né? Mas a discussão sobre a eficácia das previsões econômicas e como isso é usado para benefício de alguns é outra discussão. É claro que não é assim, né? Não é porque os liberais pensam uma coisa que isso é automaticamente mentira. Pode ser que algum dia eles falem alguma coisa verdadeira. Então, assim, Estado não é família, né? Embora o Bolsonaro tente transformar o Brasil numa família, né, tradicional brasileira, mas idealmente não é. Então eu mostrei até agora que o orçamento familiar não é igual ao orçamento doméstico, né? E isso leva à próxima pergunta, né? Então, por que o Estado pode gastar mais do que ele arrecada? Tá tão introjetado na cabeça de todo mundo que o Estado não pode gastar mais do que arrecada que a gente até esquece que isso ocorre sempre, né? Já citei 2 exemplos aqui, né? A crise de 2008 e o próprio auxílio emergencial agora. O Pedro Rossi, professor da Unicamp, ele gosta de usar também o exemplo da Inglaterra, né? Que na Segunda Guerra, a economia de todos os países é uma economia de guerra mesmo, né? Inclusive na Inglaterra. Por exemplo, as pessoas não podem andar de carro porque o combustível tem que ser direcionado para os tanques de guerra. Isso é um exemplo, né? Então, a guerra, ela devasta a economia. E quando a guerra acabou, o espírito dos ingleses era o seguinte: bom, a gente venceu o nazismo e agora é necessário vencer os nossos problemas internos. E o que aconteceu? O Churchill, ele era visto como uma pessoa que era boa para a guerra. Só que na eleição seguinte à guerra, quem ganhou não foi ele, foi um cara do Partido Trabalhista, chamado Richard Attlee. E ele era socialista, na verdade. E o que ele fez? Ao invés de cortar gastos, né, que é o que o Paulo Guedes faria se estivesse lá, ele fez o contrário, ele gastou mais, ele se endividou mais para recuperar a Inglaterra e acabou fazendo o Estado de Bem-Estar Social inglês, né? Criou o SUS deles lá, né? O NHS. E ele fez programas de habitação, estatizou ferrovias, né? Ele fez realmente o Estado investir bastante. E a dívida da Inglaterra nessa época chegou a 250% do PIB. E a questão aqui é justamente essa, né? Que a dívida pública ela não é exatamente para ser paga. Ela pode ser paga, mas ela também pode ser arrolada se precisar. Ou seja, você pode atrasar o pagamento dela. E foi o que foi feito, né? No fim das contas, a Inglaterra acabou reduzindo a dívida apesar de ter aumentado os gastos públicos. Isso foi feito em vários países, inclusive nos Estados Unidos. E até no Brasil, né? De 2002 a 2014, o gasto público subiu de 30% para 34% do PIB. Enquanto a dívida caiu, na verdade, né? De 76% para 61%. Isso mostra, então, que se o gasto público for bem feito, né? A dívida cai, inclusive, né? E o PIB sobe. Porque assim, o dogma liberal é o seguinte: os investidores ficam olhando a dívida pública em relação ao PIB, né? Que é uma divisão. Só que numa divisão, para você diminuir o valor dessa divisão, né? Dessa razão, você tem 2 opções, né? Ou você diminui o numerador ou você aumenta o denominador. Ou seja, na fração dívida pública sobre PIB, você pode ou diminuir a dívida ou subir o PIB. E o debate público hoje, fora do Brasil, é esse mesmo: é que as dívidas públicas devem ser baixadas via crescimento do PIB e não via corte de gastos, né, via diminuição da dívida pública. Eu vou até dar um exemplo, né? Vamos chamar de R a divisão de dívida pública sobre o PIB, né? Vamos supor que no ano 0 a dívida seja 100 e o PIB também seja 100, né? Daí no ano 1, né, passou um ano e a dívida subiu para 103, por exemplo, e o PIB subiu para 105. Nesse caso, a razão entre dívida sobre PIB ela vai cair, na verdade, né? Para 98%. Ou seja, a dívida subiu de valor, mas mas a razão entre dívida e PIB caiu para 98%. Ou seja, a dívida pode subir e mesmo assim a dívida pública em relação ao PIB cair. E é isso que aconteceu na Inglaterra, no Brasil, nos exemplos que eu citei aqui. E é o que os economistas do mundo estão propondo para esse momento. E a magia disso é justamente que o numerador ele interfere no denominador. Ou seja, os gastos do governo, né, com investimentos públicos, programas sociais e etc., eles ajudam a aumentar o PIB. E isso está ligado, de certa forma, com aquela segunda diferença que eu tinha citado, que é o fato do governo gastar e isso ser renda para o setor privado e mover a economia, né, e voltar como tributo para o próprio governo, e isso é gasto de novo e tal, por isso que é efeito multiplicador. E tecnicamente isso acontece porque o PIB ele é a soma de toda a renda na sociedade, né? Isso eu aprendi na primeira aula de economia de todas, né? Que eu fui lá, era uma segunda-feira, 8 da manhã, o cara estava explicando sobre agronegócio, e para falar o que ele estava explicando, ele teve que
ensinar como é que se calculava o PIB. E um dos modos de calcular o PIB é justamente pela ótica da demanda, né? Que é essa formulinha aí. PIB igual a consumo mais gasto do governo, mais investimento, mais exportação, menos importação. Ou seja, já de cara, olhando essa fórmula, já dá para saber que se o governo gasta mais, o PIB sobe. E a proporção na qual o gasto do governo interfere no PIB é chamada multiplicador. E tem diversos estudos que calcularam os multiplicadores para a economia brasileira. Né? Por exemplo, para investimento é 1,68. Ou seja, cada R$1 gasto pelo governo volta 1,68 no PIB. Né? Benefícios sociais, 1,51. Pessoal, né, que seria salário de servidor público, 1,33. Gasto com educação é o maior de todos os multiplicadores, né, que é 1,85. Gasto com saúde é 1,7. Ou seja, se o governo gastar R$1, vai voltar 1,7 para o PIB. Isso é para ficar claro que não tem sentido nenhum ficar cortando gastos no momento de crise. Inclusive, saiu um estudo recente da USP São Paulo estimando que a queda do PIB seria bem maior se não tivesse havido o auxílio emergencial, né? Porque caiu 4%, né? Isso é dado do governo. Só que sem o auxílio emergencial a queda seria entre 8,4% e 14,8%, que seria uma queda assim gigantesca, né? Então gastar foi excelente, né, nesse caso. E para isso tudo ficar redondinho assim, né, os juros da dívida tem que ser baixos, né? Senão vira um mecanismo simplesmente de distorção da economia, porque no fim das contas o governo vai estar pagando juros para quem já tem muito, né? E isso não é problema agora, que os juros estão baixíssimos, né? Nunca foi tão baixo os juros, tá menos de 3% a Selic. Então até agora eu mostrei que o governo pode sim gastar mais e mesmo assim o PIB sobe e a dívida cai, né? Se isso for bem feito. Então a próxima pergunta é: como que o governo vai gastar se não tem dinheiro? A resposta é bem simples, né? Tem dinheiro. Né? Enquanto tiver gente disposta a comprar título da dívida pública brasileira, vai ter dinheiro. E calma que eu já vou falar da inflação. Calma. E o governo pode continuar emitindo títulos da dívida, né? E se endividando, portanto, porque a dívida hoje ela é em real, né? Ela não é mais em dólar igual era na década de 80, igual é na Argentina até hoje, né? Porque se a dívida é em dólar, o dólar de fato é um bem escasso no país, né? O governo não pode imprimir dólar, quem imprime dólar é o governo dos Estados Unidos. Então o dólar pode acabar e o país pode quebrar, né? Agora, se o governo pode emitir a dívida e, de certa forma, aumentar a base monetária do país, ele não vai quebrar, né? Ele sempre vai ter o dinheiro para pagar essa dívida. Inclusive, as reservas externas do país hoje são em dólar, o que significa que quando o dólar sobe, as reservas aumentam de valor. Isso serve de amortecedor aí para as crises cambiais, né? Tanto que não teve crise cambial forte, né, em 2015, nem agora está tendo, né? Por mais que pareça que o dólar está muito alto, está bem menos alto do que já esteve no passado. Lembrando que se a gente corrigir certinho, né, o valor do dinheiro, em 2002 o dólar chegou a um valor que hoje equivaleria a 9, 10 reais, né, muito mais do que hoje. E esse dinheiro que o governo gasta, ele vem da onde, né? Será que ele vem dos tributos? Na verdade, não. O dinheiro ele vem da conta do Tesouro Nacional, né? Depois eu explico como é que esse dinheiro chega na conta. Mas o importante é entender o seguinte: o governo ele tem monopólio da moeda, né? Só ele pode emitir moeda. Então o que o governo gasta na economia é recebido no setor privado como renda. E essa renda vai girar ali e vai voltar, de certa forma, como imposto, né? Se esse imposto for arrecadado for maior do que o valor gasto, isso é superávit. Se o imposto arrecadado for menor do que o valor gasto, isso é um déficit. E nessa dinâmica, a dívida pública pode ou aumentar ou diminuir, né? Então, o que faz o dinheiro chegar na conta do Tesouro Nacional, usada para o governo gastar, é ou a arrecadação de impostos ou a emissão de títulos públicos da dívida pública. E essa sacada de que o gasto do governo é renda no setor privado e que isso é que dá o start na economia para girar e voltar como imposto, que inverte a ordem, na verdade, né? De que você precisa arrecadar antes de gastar, que aí sim vale para uma família. Essa inversão do raciocínio é obra do Keynes, lá na década de 30. Então, é um raciocínio complexo, mas que ele, de fato, é o que acontece na economia mesmo. Foi o que melhor explicou a dinâmica econômica. Ou seja, se o Brasil é endividado em real, tem soberania monetária e emite o real, ele simplesmente não vai quebrar. É impossível que ele quebre, né? Os limites da dívida pública não são os gastos, são outros limites que eu vou falar aqui depois. Então, assim, em época de crise, quando está faltando dinheiro, o governo tem duas opções. Ou ele aumenta impostos, ou ele aumenta a emissão de dívida pública e se endivida. Só que aumentar impostos não é a melhor opção, né? Economicamente, o resultado é pior do que aumentar os gastos, né? Direcionar os gastos para mover a economia, né? Gastos em programas sociais, em investimentos públicos e etc.
Só que se for para aumentar impostos, tem que ser um aumento progressivo, vamos dizer assim, né? Que os ricos paguem mais e os pobres paguem menos. Porque os mais pobres, eles consomem mais, né? A proporção da renda que eles gastam em consumo é maior, né? Já os mais ricos, eles investem, né? Eles poupam, eles vão buscar juros, então isso não move muito a economia. É muito melhor você deixar o dinheiro com os mais pobres para gerar mais circulação na economia e fazer crescer mais o PIB. E esse mito liberal que prevalece no Brasil, né, como eu falei, ele prevê que a dívida pública tem que ser controlada e assim os investimentos privados vão voltar, né? O investidor vai ficar olhando ali a dívida e a partir de determinado momento ele vai querer investir por causa disso, né? Mas não é assim, né? O Paul Krugman fala que isso é como se fosse acreditar numa fada da confiança, né? Que fica ali fiscalizando os gastos do governo e vai punir o Estado malvado que está gastando mais do que devia. Só que a coisa não é assim, né? O empresário quer lucro, né? Ele não quer ficar olhando a dívida pública, isso pouco importa para ele. Ele vai ver, por exemplo, se um governo é genocida, se está investindo em vacinas, se está dando renda para as pessoas sobreviverem, né? Isso é que importa, no fim das contas. Para ele analisar direito se isso vai dar lucro ou não, né? Se colocar dinheiro naquele país vale a pena ou não. No Brasil, de hoje, mesmo que a dívida pública zere de uma hora para outra, nenhum empresário vai ser louco de colocar dinheiro aqui com um governo desse totalmente incompetente, fanático, ideológico ao extremo. E o André Lara Rezende, inclusive, ele fala que ele culpa a mídia por isso, né? Porque, assim, na economia, meio que as profecias, elas às vezes são autorrealizáveis, né? Se você fica falando que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, mesmo com as coisas sendo feitas da forma certa, os investidores acabam realmente se assustando e não colocam dinheiro aqui, né? E isso aconteceu lá em 2013, 2014, né? A gente viu muito bem. Só que a realidade acaba sendo mais forte que essas previsões desastrosas da mídia brasileira, né? E dos economistas liberais. Porque, por exemplo, em 2011, 2012, 2013, foi o recorde de investimentos públicos no Brasil. Só que também foi o recorde de investimentos privados no Brasil. Ou seja, os investimentos públicos, eles puxam o investimento privado, né? Eles andam juntos, eles não andam separados. Então não adianta você cortar o investimento público e esperar que milagrosamente venha dinheiro privado. Aliás, na década de 2000, né, os gastos públicos subiram, o PIB subiu e a dívida desceu, né? Quer dizer, contrariando totalmente aí, a previsão dos economistas da época, né, dos liberais e a mídia econômica que sempre defendeu esse mesmo discurso de austeridade, etc. Mas e a inflação, né? Finalmente chegamos na inflação. Bom, a inflação com o aumento dos gastos públicos pode ou não aumentar. Isso vai depender do momento do ciclo econômico. Se a economia está bombando, todos os empresários estão cheios de pedido e tal, se você joga mais dinheiro na economia, de fato, o empresário não tem como produzir mais, né? Porque não tem capacidade ociosa na fábrica. Então, isso vai gerar um aumento de preço, né? Pela lei da oferta e da procura. Só que no momento de crise econômica, quando você tem uma capacidade ociosa, né? As indústrias estão com uma parte lá que não está tendo pedido e tal, tem como crescer assim a produção rapidamente, né? Se você aumenta o dinheiro na sociedade, né? Se o governo, de certa forma, gera renda para as pessoas, elas vão consumir imediatamente, as empresas vão conseguir fabricar mais. E isso não vai elevar o preço, vai elevar simplesmente a produção. Por isso que não vai gerar inflação no momento de crise o aumento de gastos do governo. Tanto que no ano passado, né, com o auxílio emergencial aí, injetando em torno de 300 bilhões na economia, os preços não subiram, na verdade, né? Não teve uma grande inflação. O que aconteceu foi no fim do ano, uma inflação, na verdade, que não é inflação de demanda, né? É uma inflação com causas relacionadas ao câmbio, né? Ao preço das commodities externo, que não tem nada a ver com a demanda interna aqui decorrente do auxílio emergencial. E em 2008 mesmo, os Estados Unidos aumentou a base monetária deles em 15 vezes, né? E não teve inflação. Esse medo excessivo da inflação, né? Como se qualquer coisa que o governo fizesse fosse gerar inflação, né? Fosse gerar uma hiperinflação, na verdade é um modo de coagir a sociedade brasileira a aceitar a agenda neoliberal de destruição do Estado. Então o debate brasileiro econômico está blindado com esse terraplanismo, né? Que evita, afasta qualquer discussão séria sobre o assunto. Então, qual o limite do gasto do governo? Bom, o mito liberal diz que o limite seria 90%, né? É um número mágico aí criado num estudo de 2010. Só que o detalhe é que esse estudo ele já foi contestado, né? Foram achados erros de planilha nesse estudo. E fora que vários países passaram há muito tempo desse 90%, né? O Japão, por exemplo, tem uma dívida de 250% do PIB. E a média da dívida dos países ricos é 128%, quer dizer, muito além desse 90%. Fora que em 2020, a OCDE previa que a dívida passaria de 109% para 137%.
E no Brasil ainda nem chegou a 90%, então não tem por que ter esse pânico todo. Então são 3 limites, basicamente, dos gastos do governo. O primeiro é a inflação. Se a economia está chegando no pleno emprego, a capacidade ociosa está baixa, né? Está quase nada. Aí é hora de parar de gastar, né? Porque provavelmente vai ter aí uma inflação de demanda mesmo. Nesse caso, para o gasto. Agora, no momento de crise, aí é hora de gastar. Então essa é a baliza de mais ou menos gasto do governo. É mais ou menos como funciona a insulina no corpo humano, né? Porque quando a gente come açúcar, o açúcar vai para o sangue e o pâncreas libera a insulina para que esse açúcar entre nas células, né? Só que quando vai diminuindo o açúcar no sangue, o nível de insulina também vai baixando. Então, uma coisa depende da outra, né? Só que o que os liberais fazem, na verdade, se a economia fosse um corpo humano, seria ficar impedindo, na verdade, o pâncreas de liberar insulina, né? Então, quando a pessoa come açúcar, os liberais falam, não, agora sim que você realmente não pode liberar insulina de jeito nenhum, né? Isso acaba realmente com consequências horríveis. O outro limite é justamente o interesse dos agentes privados em comprar títulos do governo, né? E no Brasil, especificamente, isso está muito longe de não existir, né? Porque todo leilão de título público que o governo faz, você tem agente privado querendo comprar, porque nem todo mundo quer investir na bolsa e etc, né? E queira ou não, apesar dos juros baixos do governo, o governo é um bom pagador, né? Ele paga sempre certinho. Outro limitante é o câmbio, né? Porque se tem muito real na economia, o dólar acaba se desvalorizando. Só que claramente não é um bom mecanismo de controle do câmbio o corte de gastos, né? Porque senão o câmbio não estaria alto igual está agora. A questão aqui é atrair dólar com a confiança dos empresários externos, né? Que é uma coisa que não está sendo feita. E é por isso que o câmbio está tão desvalorizado, não é por nenhuma questão macroeconômica, muito menos ligada a excesso de gastos. E outro problema no Brasil é a desindustrialização, né? Porque o Brasil precisaria de uma indústria pujante, igual era na década de 80, por exemplo, para que os efeitos do câmbio não fossem tão ruins. Por quê? O dólar alto, ele beneficia quem exporta, né? E se você exporta bens com alto valor agregado, como a indústria, isso acaba sendo bom para a economia. E o que acontece no Brasil é o contrário, né? A gente está muito dependente de importação porque a gente não está produzindo. Então a gente está com a balança comercial desfavorável. E isso também ajuda o dólar a subir. E é por isso tudo que o debate no mundo é outro, né? Como eu disse, é como colocar o orçamento público, os gastos públicos em benefício da população, né? Isso é responsabilidade fiscal. O que está sendo feito no Brasil não pode ser chamado de responsabilidade fiscal de jeito nenhum. É uma irresponsabilidade total, né? É quase que um genocídio mesmo das pessoas. O que deveria estar sendo discutido no país nesse momento é a revisão das regras orçamentárias, né? Para permitir que os gastos do governo oscilem conforme o ciclo econômico. Se está tudo bem, o governo encolhe os gastos. Se está numa crise econômica horrível igual agora, a gente tem que ter mecanismos para gastar mais nesse momento para recuperar a economia e inclusive baixar a dívida pública, como eu mostrei aqui. Ou seja, é urgente revogar a PEC do teto, revisar a lei de responsabilidade fiscal, revisar a regra de ouro para permitir essa flexibilidade aí orçamentária. O governo, na verdade, está fazendo uma terapia do choque, né? Ele está se aproveitando desse momento de extrema fragilidade que a gente está passando com a pandemia, com a crise econômica e tal, para passar boiada, né? Para tirar o Estado de tudo que é setor, para destruir o Estado, na verdade. Porque não existe vácuo de poder, né? Se o Estado estava presente em determinado setor, quando ele sair, quem vai assumir ali vão ser as empresas, né? As grandes corporações, que são as pessoas que apoiam o Bolsonaro no fim das contas, né? Que dão o apoio político que ele precisa. Só que empresas privadas, elas visam lucro, elas não estão nem aí para o direito das pessoas, para acesso à educação, saúde, saneamento básico, etc. Elas querem lucrar. E é essa a diferença da empresa para o Estado, né? O Estado a gente pode moralizar para efetivar direitos, as empresas não. Vocês acham que uma empresa vai ter interesse em investir no saneamento básico lá do sertão do Nordeste, né? Que retorno que isso vai dar, né? E em quanto tempo, quer dizer? As empresas são imediatistas, elas não querem esperar 40 anos para ter lucro. Por isso que tem investimentos que são deficitários em si, que cabem só ao Estado. Por isso que é tão perigoso o Estado sair de cena. Bom, então era isso o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Foram 3 anos e meio de pesquisa aí, né? E daqui a 3 anos e meio a gente se vê então. E nesse meio tempo se inscrevam no canal, né? Deixem o joinha aí pra incentivar. Compartilhem com os amigos, especialmente pros que provavelmente discordam disso e não sabem disso, né? Façam chegar na Tabata Amaral, porque ela tá precisando desse tipo de conteúdo. E é isso. Tchau, tchau. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe.